Boa noite, Maria. Boa noite, Que, ale- Juliana. que alegria estar te recebendo aqui. Nós duas somos escritoras, a gente acredita na importância da escrita para o autoconhecimento do autista, por isso a gente fez essa sequência de reuniões aqui, de entrevistas, e hoje, e contando um pouco assim das nossas experiências com a escrita e como ela ajudou a gente nesse processo, né? Hoje quem vai ser entrevistada é a Maria, que ela é natural de São Caetano, município do Agreste de Pernambuco, e está morando atualmente no Jaboatão dos Guararapes. Ela é escritora, geógrafa e poetisa de eterna alma regionalista, com pretensões de ser universal. Na literatura, escreve desde 2013. Em diários, em julho de 2021, passou de fato a se dedicar à escrita em gêneros literários, escrevendo poema, crônicas e romance. Em 2022, teve 4 participações em antologias e foi finalista do primeiro concurso literário do jornal A Nova Democracia. Atualmente é membro do coletivo Escribas e da comunidade dos escritores admiráveis, da Agência de Comunicação, LC. É autora dos livros A Reina Fundiária na transposição do Rio São Francisco, da editora Índica, em 2021, e A Gitirana Poética, da Toma aí um Poema, em 2023. Ela escreve seu terceiro livro, Memórias Literárias de Amora, uma carta manifesto, e tem um projeto de trilogia. A Maria é igual eu adoro escrever e já tem vários projetos, já tem Né? livro publicado e projeto em andamento e escreve diário desde sempre, né, Maria? Sim, Que desde 2013. desde 2013 ele ajudou demais na tua jornada ao autoconhecimento, né? Muito, muito mesmo. Eu já gostaria então de começar a nossa entrevista, que tu vai contar um pouco das suas experiências, assim, com essa sua relação com a escrita, né? E eu queria saber, assim, realmente, qual que é a sua relação da escrita na busca pelo autoconhecimento? Então, é uma trajetória bem longa, né? A escrita, ela me ajudou, né, no processo de autoconhecimento desde, assim, o marcador é 2013, né? Quando eu Aham. realmente comecei a ter diários de fato, né? Mas em 2010 eu comecei por incentivo de um professor de filosofia, ações que me levasse a uma descrição de quem eu era, né? De quem eu sou, né? Porque, para mim, essa pergunta sempre me incomodou muito, porque eu não sabia quem eu era, né? Era uma dificuldade muito grande desde a infância. E em 2010, como eu estava morando na região metropolitana de Recife, tinha acesso a bibliotecas, né? Então, livros era muito aceitável, muito mais acessível, né? Porque quando eu morava no interior, né, no campo, eu não tinha acesso, né, aos livros. Então, foi a partir daí que eu comecei a procurar por assuntos voltados, assim, na área da psicologia, que explicasse determinadas personalidades. Aí eu fui comprando o livro. Meu primeiro livro, ele é de psicologia, Oh, que alguma legal. coisa quem eu sou. Aí tinha vários testes nesse livro, exercícios. Aí foi aí que eu comecei a escrever. Só que Nossa, eu tinha bem legal vergonha. isso. É, eu também tinha bastante essa dificuldade. Procurei alguns livros assim desse estilo também, então a trajetória é assim parecida, né? E eu contei isso para o psicólogo, ele ficou assim, claro, admirado, né? Porque é um processo antigo, né? Aí, como tinha os exercícios, né? Aí eu respondia com maior medo, assim, segurança. Era aquelas primeiras perguntas: quem é você? O que você gosta? O que você não gosta das outras pessoas, que as pessoas te perguntam. E sempre eu dizia assim, que eu estava montando os tijolinhos, né? Então, foi nesse processo que eu comecei. Agora, quando eu entrei na UFPE para fazer geografia, Sim. como entrar no curso que eu queria, né? No curso que eu tinha hiperfoco desde criança. Então, foi uma realização muito grande. Então, eu fiquei me sentindo, né? A cientista. E, claro, daí veio a escrita. Agora, era uma escrita, assim, aquela escrita que eu falava, era a escrita ali voltada do curso, né? É uma escrita Experiência mais de técnica, né? mais técnica, tinha relato de campo, né? Só que aí o que é que aconteceu? No próprio processo, eu comecei a perceber que eu gostava de escrever sobre coisas sobre mim. Aí, conversando com uma pessoa do curso, que também, assim, vamos dizer, uma pessoa que apreciava, né?
essa forma. Então, a gente conversando, eu disse a ele, olha, eu escrevo, mas eu jogo fora. Aí ele disse, por que não guarda, né? Aí foi a partir daí que eu comecei a guardar, a partir de 2013 para 2014. E, assim, é uma riqueza muito grande, né? Porque quando eu leio, quando eu volto nos cadernos, é como se eu me encontrasse. Oh, Aquela que Maria legal. de 10 anos atrás. Eu achei bem legal no teu relato, assim, que a gente acaba criando muitas máscaras para conseguir sobreviver em sociedade e no fim a gente se depara com uma pergunta igual essa de quem é você, a gente não sabe quem é a gente, né? Então a gente toma aquele baque, assim, e até eu conseguir cavocar e esse medo, assim, muito grande de mostrar para as outras pessoas. Então quando tem alguém também que te incentiva, também fica mais fácil, né? Com certeza. E eu lembro que no ano passado, como eu estava no início da terapia, essas perguntas eram muito frequentes. Quem é você? O que você quer da sua vida? E eu travava quando a psicóloga começava a perguntar, né? Aí eu dizia a ela assim: eu posso olhar meu diário? Que eu respondi isso no meu diário. Só que agora eu não consigo sistematizar bem. Aí ela, pode, Maria, pode trazer anotado se você quiser. Ah, que Aí legal. eu ia, lia as coisas do meu diário, aí na outra sessão eu levava assim a resposta, né, mais preparada para você ver, né, que a escrita ela prepara a gente para determinados Isso desafios. isso é bem interessante, que já entra na segunda pergunta, que seria como é que a escrita ela ajudou a melhorar a tua comunicação e a interação social. Isso já mostra bem assim, tanto que a tua preparação, né, a escrita, ela já estava te preparando para uma conversa. Sim, como eu já falei, né, a escrita sobre nós mesmos, né, essa escrita autobiográfica, ela é muito importante porque nela nós falamos, né, o que conquistamos, coisas boas, claro, que todo mundo escreve Sim, sobre, né, as conquistas, isso que tu e falou é importante porque às vezes a gente tá ali no dia a dia, naquela luta, e a gente não consegue enxergar uma evolução, né? E como tu foi fazendo esse diário detalhado de quem tu é, do teu dia, né? Tu olha para o que tu já escreveu e olha assim para o que tu já escreveu e tu consegue ver a evolução grande que tu teve, né? Porque a gente não sim, percebe, né? porque aí quando a gente escreve, né, sobre nós, vamos escrever coisas positivas e coisas negativas, né? E o diário, como é algo muito assim, quase como se fosse uma pessoa, vamos dizer que o diário é uma pessoa, né? Ou Sim. seria que a gente chega e vai desabafar. Aí ali tem confissões que a gente não diz para ninguém, crítica, né, assim, Sim, sobre algo que aconteceu. a gente consegue, no diário a gente consegue se abrir um pouco mais porque não tem esse medo do julgamento, né? Que a Isso. gente já é muito julgado pelas estereotipias, para nosso comportamento ser diferente assim do habitual, então a gente não consegue se abrir inteiramente por causa desse medo do julgamento, né? E porque no processo, né, da comunicação e da interação social, a gente fala muitas vezes, né, na interação sobre nós, né? A Sim. gente, em muitos lugares, precisamos nos posicionar, falar do que pensamos. Então, o diário, ele ia me mantendo, assim, eu dizendo, não, nesse dia eu consegui fazer isso. Nesse dia eu briguei com fulano. Minha irmã, uma vez, ela percebeu que eu tinha diários, porque eu não falava. É Pouquíssimas mesmo? pessoas sabiam. Aí ela viu, porque eu deixei aberto. Aí nesse dia eu tinha brigado com alguém na universidade. Aí ela disse: Nossa, Maria, escreve assim. E realmente eu chegava com a cara assim, fechada. Todo mundo sabia que ia acontecer alguma coisa comigo. E quando eu Sim. chegava, eu escrevia. Então, isso foi me dando uma noção de que eu precisava melhorar em muitos pontos. E eu já apontava as minhas dificuldades na interação, na comunicação, né? E claro, só que a escrita é a longo prazo também. Você só vai perceber o quanto a escrita é importante depois que você vai fazendo as coisas, porque eu fui ganhando tendo confiança. Aí eu Sim. dizia para uma amiga minha de turma, né, da geografia, ela, tu é maluca, Maria, tu escreve teus segredos no diário, vai alguém pega e publica isso. Aí eu dizia, quem é que vai se importar com o diário de Maria? Assim, eu achava ele a pessoa insignificante, né? Mas isso é uma preciosidade, porque em 2021 eu mergulhei nesse diário. E quando eu mergulhei nesse diário, eu descobri uma Maria que precisava ser investigada.
Sim, tu conseguiu ver toda porque a riqueza que tu tinha, assim, né? Toda a profundidade, né? E isso ali, a escrita, ela te ajudou no processo, assim, do diagnóstico, na tua busca pelo diagnóstico, assim, do autismo? Porque tu montaste, assim, como uma cientista, tu montaste um documento bem rico, assim, a respeito de ti, né? foi a partir de 2021, de fato, eu mergulhei no meu diário, assim, porque antes eu só escrevia, mas era para mim, né? Sim, E a partir de 2021, eu estava muito frustrada com o mestrado, com a carreira acadêmica, e eu não me via mais no ambiente acadêmico, mas se distanciar desse ambiente era muito difícil também, porque eu passei quase 10 anos. sim, E o mergulho no diário foi justamente para entender o trauma, porque eu já sabia que eu tinha um trauma advindo da violência sexual, só que sim, aí eu não conseguia descrever como de fato ele prejudicou minha vida. Então, foi o sim, mergulho no diário que eu comecei a perceber onde apareciam as dificuldades. Aí, claro, essas dificuldades é muito na comunicação e na interação social, assim. Então, no próprio livro de Amor, eu fui identificando o quê? Que eu tinha um transtorno, só que eu não sabia descrever. Eu não conseguia tu não sabia o nome ainda, né? categorizar o Uhum. nome, mas, inclusive, a revisora que trabalha comigo, em todos os meus textos, ela disse que sempre percebeu que eu estava à procura de um nome. No livro Nossa, todinho de Amora. Aí agora foi que eu disse a ela, é o espectro, a metáfora, né, do topo da aham. montanha. Inclusive, eu sonhei com essa trajetória, né? Que eu Nossa, que ia. legal. Foi algo. É como se realmente fosse para eu escrever esse livro. Ele nasceu de um processo mental, psicológico, muito difícil e ao mesmo tempo era como se o universo estivesse me preparando Nossa, que para legal. esse momento. Então, a partir daí, eu comecei a perceber o quê? Eu tenho um transtorno, claro, e isso me deixou muito, porque foi a primeira vez que eu estava de frente de mim mesma, né? Das minhas dificuldades. Então, eu associava o quê? A violência dos 12 anos para frente. Só que aí, no curso de escritor da LC, né? Que é a agência da Lília Cardoso, tem autoconhecimento no primeiro módulo. Sim, E nesse primeiro módulo tem um teste de escritor. Nesse teste, deu hiperfoco, deu muitas características, né, relacionadas ao autismo. Grande habilidade em vendas, em escrita, em pesquisa, mas tudo no meu hiperfoco. sempre E no as, hiperfoco. e as dificuldades, todas quatro relacionadas ao autismo. Aí a professora, né, a pedagoga, que tem uma filha autista, eu estava na casa dela, né, e eu mostrei esse teste para ela. Ela olhou assim, Nossa, e Maria, aí ela ficou assim, né? Meio que jogando para mim, para eu me perguntar. O psicólogo faz a mesma coisa. Vai jogando as historinhas, né? Eita, aham. os autistas fazem isso. Eita, os autistas reagem dessa forma, sei o quê. Aí teve uma hora que eu olhei para ela e disse: será que eu sou autista? Aí ela disse: grande chance você tem. Aí, aí Nossa, que pronto. legal. Aí a gente começou a falar sobre o assunto e a filha dela tem uma identificação muito grande comigo. Eu me vejo nela, assim. Então eu levei para Eu achei bem legal o que tu falou, assim, que tu não foi, nenhum momento induzida a achar que tu tinha isso, que tinha aquilo, não. Eles foram jogando as ideias e tu mesmo, como tu já tinha criado um material muito rico sobre si, assim, tu conseguiu tu mesmo ir pescando aquelas dicas que tu mesmo foi jogando, como tu disse, o próprio universo foi te preparando para aquilo como mesmo uma jornada do herói, assim. Eu achei incrível olhe, a tua história. eu sonhei com meu pai em 2020 e 2021. Foi sonhos mais ou menos mais de um ano assim de diferença. No Aham, primeiro sonho, eu estava muito triste, porque eu tava num pico depressivo, né, em 2020 e 2021. E no sonho, eu estava no sítio onde a gente morava, eu sentada e ele sentada do meu lado, assim, e eu muito triste, né? E ele perguntando por quê, né? Aí eu disse, não, nada dá certo para mim, tá tudo errado para mim. Tipo assim, eu não sei quem sou, não sei o que é que eu quero. Aquela insatisfação, porque bate uma crise, chega uma hora que a gente não aguenta. Aí sim, ele é. mandava eu olhar para o horizonte, né? Eu olhava. Eu enxergava uma lua muito bonita e brilhosa, gigante. Aí ele disse assim: tá vendo, Maria? Você não olha para o seu horizonte, você olha o agora, os problemas que você está passando agora. Aí eu fiquei assim, que filosofia é essa, né? Aí no outro ano, em 2021, ele disse assim: quando a gente se perde, a gente tem que voltar para a nossa origem.
Aí eu, mas que origem seria essa? A origem interiorana, camponesa, ou a origem infantil, né? Aham, Porque voltar para minha infância e para minha adolescência é voltar para minha essência, quem eu sou. sim, E quem é a Maria, quem era a Maria, tinha que ser resgatada a partir dali, da infância, né? Do contexto sim. lá de São Nossa, Caetano. que legal, assim, até num um sonho, assim, já foi te preparando para esse processo e toda essa história envolvida, né? Porque geralmente, que realmente é isso, quando a gente começa o processo para procurar um diagnóstico de autismo, os primeiros passos é voltar à infância para saber se essas dificuldades vinham de lá, né? Ainda mais no seu caso, que teve uma questão de um trauma muito pesado, assim, na tua vida, então tu precisava realmente voltar para as tuas origens para iniciar a jornada por ali, né? Sim, então eu mergulhei. Quando eu escrevi o livro de Amora, eu comecei a escrever em outubro. Em fevereiro eu já estava com a primeira versão, assim, com a Nossa. quarta versão, né? Ah, Eram umas a gente tá 60, a gente tá sempre mexendo, né? eram umas 60 páginas, assim, mas o que eu consegui mandar para várias pessoas, né? Assim, mais consolidado. E foi muito doloroso escrever, assim. Foi muito difícil, assim, mas difícil foi depois encarar, né? Porque eu não. Juliana, sabe o que é esquecer tudo da sua vida? Eu não vendia livro, eu não procurava por emprego, eu não fazia nada, eu só escrevia. Nossa, O que me manteve. essa questão é complicada para nós, né, que gostamos de escrever e tudo, porque quando vem a inspiração é justamente isso. A gente está ali naquele frenesi e as ideias vão vindo em cima de ideias e não conseguimos pensar em outra coisa assim. Então, é a questão do hiperfoco para a gente na escrita tem esse peso grande. A gente acorda pensando no que escrever, vai dormir, tá com ideia, às vezes do nada vem alguma coisa. Então, é muito intenso para a gente esse processo da escrita, né? A gente não consegue, a gente tenta focar em outras coisas, mas tá sempre ali aquelas ideias, a gente precisa escrever. Porque era 20 anos de sofrimento Sim, escondendo o fato da violência. Isso atrapalhou demais minha vida. E as dificuldades que eu tinha é como se o trauma aumentasse 3 vezes mais essas dificuldades. Então, quando eu escrevo, eu estou abandonando tudo. Eu fui eliminada da seleção do doutorado. Aí eu disse, agora eu sei o que eu quero. Não é o doutorado, não. Eu vou escrever esse livro. E, assim, esqueci tudo. E as pessoas diziam, Maria, tu é muito maluca, tu não pode fazer isso. Tu tem que arrumar um emprego, sei o quê. E quem disse que passava pela minha cabeça? não Minha cabeça passa, não não tem como. parava, porque eu procurei ajuda profissional e os psicólogos me orientaram a continuar escrevendo, já que era a Nossa, ó, forma que que eu legal que eles colocava para fora. Então, eu fui bem acolhida no primeiro projeto que eu procurei, que era direcionados a vítimas, né? Adultas que sofreram a violência na infância, né? Então, só que aí eu não pude já começar a terapia, porque as psicólogas elas não estavam atendendo presencial. E eu não Ah, queria fazer online. Então, a uhum, gente terminou eu não conseguindo fazer com as psicólogas do projeto e procurando outro projeto para que eu começasse a terapia imediatamente, porque eu estava, tipo assim, eu vou ter alguma coisa se eu não começar a terapia agora, né? Então, eu procurei tava tudo aonde que muito eu intenso estou. naquela época, né? Muito intenso e final de pandemia, era 2021, então Sim, a gente precisava muito de conversar pessoalmente, né? Aí eu procurei a ONG, me receberam. Eu falei em dezembro, né? Levei o meu caso, mas a escrita me preparou muito para essa conversa com o psicólogo, né? sim. Porque ele perguntava as coisas e eu sabia responder, porque eu já tinha escrito um texto de 50 páginas, 60 páginas, né? Aí Olha só a importância que a escrita teve para esse seu processo, assim. E justamente aí, a partir de abril, foi aí que eu comecei, de fato, né, ser atendida. E era um desafio, porque eu precisava sair da carta, eu precisava sair desse passado, porque, Juliana, eu não sei se você era uma pessoa que ficava muito presa ao seu passado, porque comigo foi assim, eu ficava sempre querendo justificar ou me culpando pelas coisas que não Sim. aconteciam, ou que eu não conseguia ainda fazer. Então, eu me julgava muito, Sim, assim, esse processo ele também aconteceu muito comigo, porque a gente tentava fazer as coisas e não e conseguia, não não entendia, conseguia. e não entendia por quê, e a gente via até colegas de escola e parentes assim conseguindo fazer as coisas assim, com tanta facilidade e eu não, e aquilo ia gerando uma culpa, um sentimento de ser incapaz
atrás, de não pertencer e não conseguir realizar nada. Então, tu acaba sempre revisitando o passado, por que que eu não conseguia fazer aquilo, e aquilo fica te remoendo na cabeça. E os anos vão passando e tu não vê a coisa melhorando, sabe? Parece assim que vai se arrastando. Parece que as pessoas, todo mundo tá andando e menos você anda, assim, Sim, era parece que bem, sim, era bem isso. parece que eu vivia presa às minhas dificuldades do passado. Sim, Então, isso eu gerava uma sempre, culpa muito grande e só piorava a situação, sabe? Porque já estava desanimado que não via avanço. E ficava assim remoendo naquela. Eu sempre vinha na cabeça, naquele dia, por que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? Então sempre ficava voltando essas questões e a gente não conseguia avançar. eu tinha, assim, né, na parte acadêmica, eu tinha um reconhecimento já, uma valorização, e eu mesma tinha um desenvolvimento muito bom, né, porque eu ia sempre além, né, na pesquisa, então eu era a pessoa muito inteligente, né, vamos dizer, até demais, né, escrevia até demais, falava até demais, só que aí na parte pessoal, né, vamos dizer, na construção, né, de relacionamentos, né, amorosos, amizades eu tinha, né? Assim, a partir da Mas graduação, nunca eu era uma coisa muito consolidei. profunda, né? Não, eu sempre me culpava, eu achava que tudo era minha culpa, que eu que não estava preparada, ainda sempre era isso, eu não estou preparada. Mas por que eu não estava preparada? Da onde vinha essa insegurança e essa imaturidade para assumir essa responsabilidade de mulher, né? Já que eu estava numa fase adulta. Então, Sim. parece que não existia esse conceito, mulher adulta, para mim, mesmo passando dos 20 anos. Então, Tu eu vê dizia assim, a, não, tu vê tem a, alguma. tu vê a Minha mãe dificuldade já que dizia, a dificuldade que tu era uma pessoa capaz na parte acadêmica, tu fazia acadêmica, muito pesquisas evoluída, e não conseguia, às vezes, uma coisa simples do dia a muito dia, não simples conseguia. do dia a dia. Aí é basicamente isso, né? Porque você se sente assim, não, tem alguma coisa errada. E minha amiga, a que me acompanhou, a primeira pessoa que eu falei sobre violência sexual, ela falou assim para mim, não, Maria, tu tem que ser investigada. Porque tu é muito imatura para umas coisas. Parece que eu tô com uma menina de 12 anos, tem hora. Se, Sim, me... sim. se suja quando vai comer um sorvete, ela, meu Deus, tu é muito criança, não acredito. Eu sentava, eu na livraria, eu lembro uma cena, né? Eu digo, ah, mãe, eu sentei, tava o pessoal lendo os livros, não tem, né, livrarias aqueles os espaços onde você pode Ah, sentar, ler o sim, livro. sim. Aí eu tava de vestido, né? De vestido, meio no joelho, assim, sendo que sempre você usa algo por dentro, né? Assim, nunca Aham. sempre é um short maior, né? Aí eu nem me preocupo com nada, né? E eu sentei assim, de boas, né? Não sem muita preocupação. Aí ela veio e ajeitou meus pés, assim. Aí ela, Maria, senta direito, que tu não tá em casa. Aí eu disse, mulher, as pessoas não estão olhando para isso, não. Tu acha que as pessoas vão olhar para mim? Aí, Maria tá cheia de homem aqui. Tá vendo? Aí eu disse assim, não pode fazer A isso. gente não tem assim muita noção, né? Não, noção nenhuma de comportamentos sociais, né? Como tem que se comportar. Aí ela que ficava me chamando a atenção. Aí, de repente, a gente estava andando na rua. Eu viajando no meu hiperfoco, né? Assim, totalmente desligada. Os homens, claro, olham para mim, já que eu sou uma mulher, e eu me considero uma mulher bonita, né? Então, Sim. aí ela olhava para mim e dizia, Maria, tu não viu, não? Aí eu disse, o quê? Aí ela, não, não acredito, Maria. Aí eu disse, o que foi? Ela, Maria, o cara tava flertando com tu e tu não viu. Eu disse, não, não vi. Tá vendo que são coisas São coisas muito, assim. muito. Eu não conseguia, assim, também, às vezes, o pessoal que é da escola, do trabalho, fazia piada, fazia realmente flertes assim, E e você não, não entendia eu não nada. entendia piadas, segundas intenções, metáforas. Não entendia a pessoa. Aí eu dizia, é o quê mesmo? Essa? Não, não acredito que eu tenho que explicar para a Maria o conceito, o significado de tudo, né? Assim, eu desde pequena sempre eu tive isso, assim, sempre eu queria saber o significado de tudo, né? Tem que ser muito catalogado assim para mim. Tu Então, sempre teve essa alma de realmente cientista, aí né? aí ela foi percebendo, não, tu tem alguma coisa, tu é muito imatura, tu não age, tem umas coisas que tu é muito avançada, ninguém acompanha tu, e tem coisas que tu tá atrás de uma pessoa de 15 anos, de 12, botar uma menina de 12 anos é a mesma coisa. Aí foi aí que ela disse, não, tem alguma coisa. E quando eu fui para terapia, isso só foi, claro, avançando, né? Já que eu tinha muito material, eu sou muito aberta, Mas isso nas ajudou sessões bastante.
eu não escondo quem eu sou, né, as dificuldades, porque eu procurei a terapia. Claro, isso avançou muito. E quando trocou de psicólogo, entrou um psicólogo mais experiente, eu acredito que ele tinha muita experiência com mulheres que tinham sofrido violência, né, tinha atendido Sim, um público isso bastante ajuda, grande. isso ajuda demais que ele sabe fazer as perguntas certas, né? Porque a gente não, a gente tá Isso. meio perdida ali naquele processo. Né? Aí, claro que antes eles se preocuparam muito para que eu conseguisse sair do quadro depressivo, né, que eu tava num pico, né? Eu não cheguei a desenvolver a doença, mas eu tinha períodos, né, que eu ficava muito Sim, mal. Então, inicialmente, eles se preocuparam para eu sair desse quadro. Só que aí, quando eu já estava mais fortalecida, ele disse: agora a gente vai entrar no assunto mesmo, né? Aí ele começou já a discutir carreira, porque as dificuldades minhas era carreira, né, trabalho, a questão de se inserir no mercado de trabalho e a questão do relacionamento amoroso, né, que eram as sim, minhas duas áreas que realmente precisava ser investigado, porque sim, é essas tudo. áreas eram as mais prejudicadas, né? Aí ele começou, Tu vê que você no seu hiperfoco, que era a geografia, tu avançou avancei e na demais. questão social, interação, que o relacionamento e o trabalho, o mercado de trabalho é puramente interação social. Então tu tinha já essa dificuldade, tu vê que já vinha apresentando traços e foi conseguindo investigar por causa do teu diário. Né? Isso. E aí ele começou a aprofundar mais. Aí ele disse: traga na próxima sessão um plano de aulas. Aí eu ficava assim. Aí eu disse: mas é para dar uma aula aqui para você? Ele disse: não, você traga aí. Aí ele foi investigando, foi investigando. Aí foi avançando e eu realmente, no processo, eu cresço muito, né? Aí chegou uma hora que a minha dificuldade com a filha da professora que identificou que eu tinha possibilidade de estar dentro do espectro. Eu saí fugindo da Paraíba praticamente, assim, porque eu não queria, não quis cuidar dela, assim, era para ficar só 2 dias, mas eu fugi, eu disse, não, não quero. Eu falei várias outras coisas, nada a ver, eu inventei um monte de coisa que eu tinha para fazer, e eu cheguei na terapia arrasada por conta disso, né, porque eu chorei, a manhã todinha, quando eu cheguei, assim, no sábado, aí o psicólogo foi aí que ele foi juntando. Porque eu acho que ele disse assim, eu vou deixar a Maria quebrar a cara em alguma coisa. Porque é um processo muito, dizer assim, ela mesma vai se descobrir, ela mesma quebrando a cara. Aí, claro, quando ele viu esse ponto de insegurança, aí ele mergulhou nesse ponto. Aí foi aí que ele disse, você, quando olha para ela, você se vê criança? Aí foi aí que a gente foi trabalhando. Eu disse, totalmente, ela é muito parecida comigo. E quando ela vem me perguntar uma coisa assim de dificuldade dela, eu gelo na hora, assim. Aí ele A diz, gente mas fica, por quê? a gente fica sem reação, né? Porque Porque é a uma gente tem essa pessoa muito dificuldade, sim. parecida com a gente. Sim, E quando a gente tem essa identificação, a gente vai ter uma identificação muito grande com a outra pessoa, porque é uma identidade, né? São pessoas sim. que têm características parecidas, mas quando a pessoa está em dificuldade, a gente gela também, É, a porque gente nós não não sabemos consegue. lidar. Porque eu, no caso, as minhas dificuldades na infância, elas não foram trabalhadas. Então, como é que eu vou ajudar uma criança que tem as mesmas dificuldades que eu tive lá atrás, se E nem eu é, mesma sim, e me resolvi, né? é interessante essa fala que como tu tinha essa dificuldade que não foi trabalhada, tu vendo a dificuldade dela acabava te trazendo essas questões de volta e além de tu não conseguir ajudar, tu travava por causa das suas próprias questões que não foram trabalhadas e que te marcou demais, né? Começava a Isso revisitar. aí vê, né, como o olhar do profissional, né, com a experiência que ele tem, ele vai captando.